Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos aqui para a terceira parte da nossa aula sobre essas reflexões sobre os instrumentos e as escolhas dessas técnicas, né, para a contribuição nesse processo de psicodiagnóstico. E aí, se você chegou agora, eu recomendo que você volte para as aulas anteriores para que você possa estar compreendendo essa sequência de informações que a gente está tendo, né? Então, dando continuidade, eu trago para vocês aqui o início da nossa aula falando da importância do psicólogo como principal instrumento, né? Então, tem algumas situações que a gente não tem instrumento nenhum, né? E aí, o que deve ser o nosso instrumento somos nós, que vai ser embasado nas nossas experiências anteriores, né, no nosso conhecimento, nas nossas atualizações. Por isso que é muito importante que um psicólogo que trabalha com psicodiagnóstico, nesse contexto clínico, ele possa estar sempre se atualizando, compreendendo que precisa exercitar e exercer, né, algumas habilidades. E dentre essas habilidades que eu trago como importante para esse contexto, né, são as habilidades em técnicas de entrevista, né, nesse conhecimento de recursos acessíveis para diferentes faixas etárias, o próprio setting terapêutico de um psicólogo que realiza o psicodiagnóstico, processo avaliativo psicológico, ou então a própria psicoterapia, né, tem que ser diferenciado de acordo com a faixa etária. Então, o ambiente ele tem que ser organizado a partir dessa definição do alvo, né, do público-alvo desse profissional. Então, voltando aqui, é importante também ter essas habilidades interpessoais para o levantamento de demandas junto a pessoas próximas, essenciais ao entendimento do caso, ou mesmo profissionais envolvidos, né, para que a gente possa estar realizando uma boa avaliação. Tá? Então, quando a gente fala nessa perspectiva, né, de que a gente tem um instrumento, só que esse instrumento ainda não possui normas, né, psicométricas ou normas de aplicação mesmo, né, é importante que o psicólogo ele possa ter, né, essa flexibilidade e adaptabilidade para que ele faça aproximações entre as características desse instrumento deste paciente com a população que está no manual, tá? Então, a sugestão nesses casos é que os resultados sejam colocados como hipóteses e não como conclusões. Mais uma vez, né, a gente tem que utilizar os instrumentos que tem, principalmente quando a gente fala de teste, essas padronizações, tá? Para que a gente possa utilizá-los como principais instrumentos da nossa avaliação. Caso não tenhamos esse tipo de informação, a gente pode estar colocando dentro da seção complementar, tá? Informação complementar. Então, né, diante de tanta discussão, de tanta reflexão, como é que a gente deve fazer a escolha desse teste, né? Primeiro ponto, que é super importante, é que a escolha deve ser feita de modo individualizado, especificamente para aquele paciente diante daquela demanda que nós temos, certo? Então, não existe uma receita de bolo para todo mundo, né? As pessoas são diferentes, as faixas etárias são diferentes, as queixas são diferentes, então tudo diferencia. A gente precisa fazer uma boa anamnese no nosso caso para que a gente possa ter as informações individuais quanto mais específicas possíveis, tá? Então, há alguns locais, né, algumas clínicas ou alguns psicólogos que utilizam baterias de testes, né, como seu padrão de atuação. E aí, às vezes, o que acontece em algumas baterias? Né? Então, existem baterias fixas, existem baterias flexíveis, breves, né? Eu até já coloquei uma videoaula sobre isso, né? E aqui, depois eu coloco um link para vocês aqui na descrição, tá? Só para vocês compreenderem os tipos de baterias de testes. E aí, quando a gente tem uma bateria de teste, né, fixa,
ou geral, né? Não vai importar a necessidade específica do paciente. Então, vai ser uma seleção de testes que é padrão, e a maioria dos pacientes que eu vou estar atendendo eu vou utilizar, né? Então, geralmente isso acontece num contexto de pesquisa, né? No contexto clínico, isso não é muito aconselhável, inclusive pode ser até um pouco prejudicial, porque a gente deve escolher os instrumentos, os testes especificamente, com base na demanda trazida pelo paciente, né? Então, se a gente utiliza testes que não são não, como é que eu posso dizer? Que não são necessários ou adequados para o paciente da gente, então a gente vai ter informações que são desnecessárias, ou informações a mais, ou informações a menos, que para aquele caso específico não é relevante, tá? Então, essa avaliação, de alguma forma, acaba não sendo muito justa. O paciente perde seu tempo com alguns testes que poderiam ser dispensáveis, né? E é exposto a algumas situações, inclusive, de ansiedade, né? E alguns gastos financeiros desnecessários. Então, o que a literatura, e eu também sugiro, é que sejam feitas escolhas de testes específicos para aquele paciente, né? E que a gente possa estar utilizando o tempo a nosso favor, né? Que a gente não vá cansar muito esse paciente na aplicação desses testes, né? E que a gente também possa estar considerando algumas características do próprio psicólogo, do profissional que está realizando essa avaliação, né? Por quê? Porque o psicólogo, ele precisa escolher os instrumentos que ele tem domínio de aplicação, domínio de interpretação dos resultados, né? E isso na psicologia é muito importante, né? Porque existem cursos específicos sobre testes, e isso vai tornando a nossa aplicabilidade desses instrumentos ainda melhor, né? Assim como estudos vão se consolidando, né, acerca desses testes. E aí a gente precisa ir compreendendo e acompanhando, na verdade, né? E assim ir se desenvolvendo, né, esse domínio, tá? Então, tem alguns testes que necessitam que o profissional, o psicólogo, ele seja muito rápido na aplicação, né? E aí, alguns profissionais, eles não conseguem se adaptar. Tem algumas limitações pessoais, né? Seja física, seja de percepção, seja cognitivo, né? Então, se o profissional ele não se sente à vontade, ele não aplica, né? Ele não se aventura. É melhor que a gente faça aquilo que a gente tenha domínio, que a gente tenha esse conhecimento, né? Para que a gente não possa comprometer aquele paciente ou aquele contexto que está sendo necessária a nossa intervenção. Tá certo? E aí, outra dúvida que pode surgir é em relação à ordem, né, da aplicação dos testes. Será que tem alguma ordem específica, né? E aí eu trago para vocês aqui mais uma vez, o primeiro ponto, a gente precisa analisar cada caso, a individualidade de cada caso, e aí o livro traz, né, esse livro que a gente está utilizando como base, que é psicodiagnóstico, ele traz algumas sugestões, né, que a gente pode iniciar, né, por instrumentos mais simples, e aí, a partir da adaptação desse paciente, desse processo, essa situação, esse contexto de avaliação, a gente vai evoluindo para testes mais complexos, né? Então, isso vai estar favorecendo, né? Inclusive, pode iniciar com testes ou com técnicas projetivas, né, de desenho, porque muitas vezes esses instrumentos que a gente inicia, né, antes de entrada, faz com que o desenho, nesse exemplo, né, é uma atividade que todo mundo já realizou um dia, então pode gerar no paciente ou nesse cliente essa familiaridade e deixar ele mais à vontade, né? Então pode ser uma prática comum, tá? Uma outra situação, uma outra diretriz que faz com que a gente possa escolher a ordem desses instrumentos é a questão daqueles instrumentos que podem gerar mais ansiedade
um paciente com a demanda que a gente está atendendo. Então, por exemplo, crianças com dificuldade de aprendizagem pode ser mais complicado para elas responder um teste que vai estar avaliando diretamente a inteligência, né? Se esse for o primeiro instrumento, é um instrumento de entrada, já que a criança ela pode estar se sentindo verificada, né, avaliada, testada, assim como faz na escola, né? Então, por exemplo, um outro caso, uma pessoa que vem com a demanda de anorexia e o primeiro teste que ela vai estar avaliando, sendo avaliado, é contar histórias que têm correlação com a alimentação, alguma situação alimentar. Isso pode estar gerando algum tipo de resistência, né, na colaboração desse diagnóstico. Então, possa ser que a gente esteja atrapalhando o processo dessa forma, né? Então, um terceiro aspecto que a gente pode estar corroborando com isso, né, terceira diretriz, é essa possível utilização de testes que são projetivos, tá? Então, são testes que são menos padronizados, que eles vão estar focando nessa possibilidade, né, de estar trazendo alguns elementos de forma não tão métrica, né, que a gente possa estar quantificando, mas sim porque podem estar trazendo algumas informações que são guias, né, iniciais para a gente. Então, para finalizarmos essas 3 aulas sobre instrumentos e escolhas, né, para esse processo de avaliação psicodiagnóstica, eu trouxe aqui algumas perguntas que podem estar resumindo, né, o que a gente estava falando. Então, o primeiro objetivo, né, o primeiro ponto, o primeiro questionamento importante é o que eu quero avaliar, né? Então, esse é o primeiro passo que vai nortear todo o processo de avaliação. Então, é ele que vai dizer para onde a gente vai, né? O delineamento do processo, a partir desse encaminhamento, a chegada do paciente, elaboração de questões acerca do caso, as observações, entrevistas, tudo isso deve ser feito com muito cuidado, né? Então, é importante, né, que a gente possa estar avaliando e entendendo qual o tipo de avaliação também que a gente está fazendo. É uma avaliação, né, de um psicodiagnóstico com propósito descritivo, compreensivo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer descrever, quer compreender, quer um diagnóstico nosológico, o que a gente quer? A gente tem que esmiuçar o que se quer, o que se precisa avaliar, né? Então, cada elemento que é coletado é fundamental nessa construção, tá? O segundo questionamento importante traz o seguinte: quais os instrumentos e técnicas disponíveis que avaliam isso que quero saber, considerando a idade do avaliando, né? Então, essa segunda pergunta, né, vai ampliando a primeira e algumas coisas que a gente tem que se questionar, como o que é que está avaliando no momento, está favorável para avaliação de inteligência, para uma criança ou para um adulto, para um adolescente. Então, quando eu avalio a inteligência, o que eu devo estar avaliando também, né? Então, será que diante desse contexto desse paciente eu preciso avaliar sintomas de depressão, de ansiedade, de personalidade? O que eu preciso? Né? Então, isso vai estar sendo norteado pela pergunta 1 e diante de todo o contexto que a gente está conversando, né? A terceira pergunta, né, que é importante é, eu enquanto profissional, sei utilizar esses instrumentos e essas técnicas, né? E muitas vezes essa autoavaliação, ela não é feita, né? O profissional, ele não verifica quais são as suas limitações, né? Então, é preciso a gente compreender, né, como é que eu vou fazer isso? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo aprender? Será que se eu treinar mais, eu me torno mais habilidoso, né? Então, tudo isso vai ser influenciado pelas etapas anteriores, né? E aí a gente pode compreender o quê? Que fazer essa avaliação de psicodiagnóstico é uma atividade complexa, né? Já que tem várias questões que a gente precisa avaliar. E muitas vezes, durante esse processo,
mesmo os psicólogos que são mais experientes, que já trabalham com isso, podem ter dúvidas, tanto quanto a adequação desses testes, dessas técnicas para um determinado caso, quanto como utilizar esse teste, quanto deve analisar, né, como analisar esses resultados, como fazer essa correlação do resultado com o meu paciente. Então, é muito importante, né, se o psicólogo ele tem essas demandas, né, essas inseguranças, que ele tenha um auxílio de supervisão, né, que ele possa estar tendo esse apoio, né, dessa educação continuada na área da avaliação psicológica, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, dividida em 3 vídeos, para que vocês possam estar refletindo um pouco sobre essa utilização de escolha, né, e análise e assim por diante, de instintos e de técnicas para o processo de psicodiagnóstico. Tá joia? Qualquer coisa eu estou aqui à disposição de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.